me protejo de ataques energéticos? Como posso me proteger de pessoas que me ataquem ou de seres que me ataquem energeticamente? Esse é um dos temas que vamos desenvolver aqui hoje. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Gabi Mozo, sou terapeuta e eu ajudo pessoas a decifrar a sua cartilha de vida. Vamos lá então desenvolver um pouquinho esses temas? Muito bem. Essa é uma pergunta que ao longo de toda uma vida vocês me perguntam e é muito interessante porque eu na época que eu era estudante, quer dizer, estudante a gente é a vida inteira, né? Porque eu tô sempre estudando, mas na época que eu estudava, que eu tava nos meus estudos regulares, uma das situações era essa. Eu era muito sensível, eu era sensitiva, sempre fui, né? E eu sofria muito esses ataques energéticos. E eu me sentia muito mal. E eu não conseguia desenvolver na minha máxima potencialidade tudo aquilo que eu queria, né? Então era uma coisa que me incomodava muito, me fazia muito mal, inclusive eu passava mal fisicamente mesmo, e até que eu fui, né, claro, né, pelos meus estudos, pelos meus professores e todos os mestres que foram me orientando e me ensinando como tudo isso funcionava, eu fui descobrindo como me proteger energeticamente, tá? E isso eu fui, na medida quando eu comecei a trabalhar, e a dar aula e explicar para os meus alunos por tantos anos, sempre era um tema que eu explicava muito, né? Porque sempre de uma maneira ou de outra, em maior ou menor grau, sempre aparecia alguém, né, que me fazia essa pergunta e que é muito importante a gente ter isso em mente, né? Eu me lembro que uma das coisas que eu explicava para as pessoas era a questão do campo energético, né? Então, na verdade, assim, o nosso campo energético, isso vem da sabedoria milenar, né, de 7.000 anos antes de Cristo e tudo mais, né? Desde que o homem começou realmente a cuidar da sua saúde de uma forma mais integral, né? Então, eram os yogis lá das montanhas, o povo dos Himalaias, então eles foram aparecendo através de escritos, né, livros sagrados, né, da filosofia oriental, que eram os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita. Em todos eles tem relatos de como funcionava o nosso campo eletromagnético, tá? Eu tô falando funcionava porque eu já explico porque houve uma evolução dentro da ciência, né? Que chegaram a perceber algumas diferenças de como era, né? Mas tem uma coisa que é unânime, ou seja, que continua o processo, são os nossos centros energéticos, né? Ou chakras, né? Como vocês queiram chamar. Então, nós temos aí dentro do corpo 7 centros energéticos que são principais. Nós temos centros energéticos em outras partes do corpo e também temos no nosso campo eletromagnético. Mas esses que estão localizados no corpo são os principais. Ou pelo menos os mais conhecidos, né? Então, o centro energético, ou chakra, que capta esses ataques energéticos é o centro do plexo solar, tá? Que é o que comumente a gente chama a boca do estômago. Por isso que muitas vezes, quando a gente recebe, se está numa discussão, o que for, né? E a pessoa fala alguma coisa assim que a gente não gosta, vem aquela coisa, né? Então tem até aquele movimento, né? De que aquilo, afetou, como se eu tivesse levado um soco no estômago, tá? Porque este é o centro energético do plexo solar. É o centro energético do eu sou. É o centro energético de quem eu sou. Então, é a partir daqui eu expresso ou faço um movimento de quem eu sou. Então, é como se fosse um livro que precisa estar aberto. É como se fosse um livro que eu abro para a humanidade, tá? Quem eu sou. Por isso que quando eu recebo um ataque energético, ele vai exatamente aonde? Ali. Pimba! Certeza
inteiro. Por quê? Porque a ideia daquele ser, situação, pessoa, quem quer que seja, ente, quem quer que seja, o que quer? Quer que eu pare a minha caminhada, quer que eu dê uma fechada no livro, quer pegar o livro e tacar na fogueira, fazer com que ele desapareça, para que eu não possa continuar o meu caminho. Isso que é, metaforicamente, né, de uma forma fácil e entendível, como são os ataques energéticos. Mas eles podem vir de um montão de lugares, tá? Então, mas o destino é o mesmo. Ou seja, eles vão para o mesmo lugar, não importa de onde venham. Tá? Hoje eu não vou tratar de onde venham. Se vocês quiserem saber mais quem são os possíveis agressores desses ataques energéticos, me façam saber que eu faço e comento para vocês quem são, tá? Quem podem ser, né? Porque não é somente pessoas. Não são somente pessoas, tá? Mas hoje o meu objetivo é falar para vocês como me protejo dos ataques energéticos, tá? Então, esse é o ponto. Por ali entram. Não importa quem seja e de onde vem. Entra por ali. Então, o que eu preciso fazer? Obviamente que é proteger o meu plexo solar. Eu preciso proteger o meu plexo solar dentro do meu campo eletromagnético. Mas especificamente também no físico. Tanto é que quando eu sofro um ataque energético muito forte, uma das coisas que me faz mal é a comida. Por quê? Porque atinge tudo, o físico, mental, emocional e espiritual, tá? Então, o que precisamos fazer? Práticos, vamos ser práticos aqui. O que precisamos fazer para fechar esse centro energético? Tem várias opções, tá? Eu vou contar aqui, relatar para vocês algumas, tá? Imagine que você está vestindo uma blusa, tá? Veste uma blusa de manga comprida. Você põe pela cabeça e veste. Só que você não põe os braços, tá? Você só veste ela aqui, assim. Aí os braços ficam soltos, certo? Então, você pega aqueles dois braços e dá um nó aqui, bem na boca do teu estômago. Você dá um nó e diz, eu tô fechando o meu plexo. Dá um segundo nó, eu estou fechando o meu plexo. E dá um terceiro nó, estou fechando o meu plexo. Essa é uma maneira eficientíssima de você fechar o teu plexo quando você percebe que tem um ataque, que você está sofrendo um ataque energético, tá? Claro que você não vai levar uma blusa e fazer isso, tá? Isso foi uma maneira metafórica que eu encontrei para te explicar como que você pode fazer isso. Mas imagine que você está vestindo uma blusa, tá? E é como se aqueles braços que estão soltos, você amarra, tá? Então você vai fazer isso, provavelmente, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até que você integre isso, tá? Na tua estrutura psicológica e você consiga fazer isso sem... Apenas você vai imaginar, vestindo a blusa. 1, 2, 3 nós. E aí você fica tranquilo. Ok. Isso é no momento em que você sabe que você está recebendo um ataque energético. E preste atenção, o ataque energético não é somente físico. Assim, eu tô falando com você, com uma pessoa fisicamente. Não. O ataque energético, muitas vezes, ele pode acontecer se eu tô no telefone. Tá? Ok? Aliás, eu acho que os maiores ataques energéticos, eles acontecem quando eu não tô vendo a pessoa. Por exemplo, por telefone. Porque a gente tá aberta, a gente acha que porque tá falando com a pessoa, ela tá lá do outro lado da cidade, ou está em outra cidade, ela tá muito longe como para fazer um ataque energético. E não é. De todo modo, eu estou aberta e conectada com ela. Tá? Então, dependendo do que ela me diga, ela tá fazendo um ataque energético e eu não percebo. Quantas vezes deve ter acontecido com você, que você estava falando com alguém no telefone e quando a pessoa ligou e você estava muito bem e de repente, depois que você desligou, você está muito mal. Quantas vezes aconteceu isso? Tá? Quantas vezes acontece de você receber uma visita e as plantas que você tem em casa, depois que a visita vai embora, elas morrem ou elas murcham, tá?
Então, ainda bem, porque o mundo vegetal, ele também nos protege. Ele pega tudo aquilo que tem no ar e recebe, mostrando pra gente o que foi que aconteceu, tá? Então, vejam como a gente também precisa ficar atento a todas essas coisas. Mas para não fugir do tema, que eu tenho uma tendência, não fugir totalmente, mas eu vou, né? Vou contar para vocês uma outra. Então, esse é super eficiente, o de você amarrar. Então, por exemplo, vamos supor que você não sabe que você vai receber um ataque energético naquele dia. Vamos supor que você sai de casa para ir trabalhar e você sabe que no trabalho tem pessoas que não são muito compatíveis com você, que não se dão muito bem e que provavelmente venha por aí algum ataque energético. O que você vai fazer? Você vai amarrar o teu plexo 3 vezes antes de você entrar no teu trabalho. Você pode amarrar o teu plexo 3 vezes antes de você sair de casa. Porque daí você já está protegida, tá? Vamos supor que a pessoa, que você não esteja protegida e que de repente uma pessoa que você sabe que pode te mandar um ataque energético começa a falar com você de repente. E no momento que você está falando com a pessoa, você pode imaginar, se você praticou bastante antes, que você está amarrando. Então você amarra. 1, 2, 3. A pessoa está falando com você, tá. Aí você pensa, amarro 1, amarro 2, amarro 3, pronto, você está com o teu plexo amarrado. Vai te afetar o ataque energético com essa dica? Totalmente você vai estar protegido desse ataque energético? Provavelmente não. Enquanto você está exercitando o processo. Na medida em que você for exercitando cada vez mais e você ficar cada vez mais forte, cada vez esse ataque vai te afetar menos, tá? Tá. Muito bem. Pratique e depois você me comenta se fez efeito, ok? Bom, esse é um, hein? Vou falar pelo menos hoje mais 2. O segundo é fisicamente você se proteger o teu plexo. Como é proteger o meu plexo? Cruzando o braço. Você pode cruzar o teu braço. Porque falam muito as pessoas que compreendem, entendem de linguagem, né, corporal, que quando você vai falar com uma pessoa e ela está de braço cruzado, ela não está aberta para receber o que você está falando. Tá? É por quê? Porque ela está protegendo o seu plexo. Então, cruzar o braço pode ser um movimento muito interessante de você se proteger de um ataque energético. Se for concomitante com o de amarrar, ótimo, porque você amarra 3 vezes e ainda cruza o braço, né? Caso o ataque energético seja muito forte, já vai ter 2 barreiras para ele passar, ok? Então, esse também é uma outra defesa. E a terceira defesa, também ela é muito simples. E você pode também pôr em prática. É fisicamente também. Você pega um pano laranja. Ou pode ser um pedacinho de pano, também da cor roxa, ou violeta, tá? Ou lilás. Mas o mais eficiente é o laranja, tá? Então, você pega um pedaço de um pano que te cubra esta parte aqui. E você põe por baixo da blusa. Você pode pôr, por exemplo, a costurar ou pôr com um alfinetinho daqueles no sutiã, caso for mulher. Se for homem, vai precisar fazer uma faixa, tá? Percebam que essa é a maneira de vocês protegerem o seu campo, tá? Percebam que as pessoas, os padres, os monsenhores, as pessoas de alto escalão, né, da igreja, eles usam, né? Não usam os padres aquela franja, né? Aqui é porque é bonitinho do processo deles. Não, tudo tem a ver nas vestimentas de um padre, né? Então, o que acontece? Por que eles colocam isso? Porque eles precisam proteger o seu campo, o seu plexo solar, porque eles rezam missa, eles lidam, por exemplo, com pessoas que estão sofrendo,
e estão ali. Então, tudo ali, as pessoas vão na missa para rezar, para pedir, para fazer promessa, para tudo mais. Então, como ele, naquele momento, no caso do padre, é o líder de todo aquele povo que está ali, né? Ele precisa estar bem, ele precisa estar forte. Então, é isso que fazem os padres. Dentro do processo de hierarquias da igreja, vocês poderão perceber que eles mudam a cor. Então, isso aí tem tudo um significado, que eu não sei com clareza, mas acredito que tem a ver, quanto mais alto o escalão, também mais alta é a proteção, tá? Porque quanto mais sobe, né, na hierarquia um religioso, mais responsabilidades ele tem, mais pessoas ele precisa comandar, então ele precisa ter aquela inteireza e estar bem, tá? E principalmente protegido de ataques energéticos, ok? E isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande. Para você que está começando a perceber essas coisas, para você que é uma pessoa sensível, para você que é uma pessoa sensitiva, porque nem sempre, às vezes a pessoa ela é simplesmente mais sensível, tá? Então ela sente mais as coisas que acontecem. E muitas vezes tem que prestar atenção também os membros da família. Então, por exemplo, numa família tem, vamos supor, pai, mãe e 3 filhos, tá? Vou fazer isso porque é os dedos que eu tenho na mão para ensinar para vocês, tá? Então, pai, mãe e 3 filhos, ok? De repente, um filho é o mais sensível de toda a família. Então, esse filho é o que pega como antena tudo que acontece na família, tá? Então, existem como alguns códigos secretos entre o clã que, eu posso fazer, tocar minha vida, fazer o que eu quiser. Eu também. Por quê? Porque nós temos aqui este, que é o que está nos protegendo energeticamente. Então, o que é que acontece? Geralmente, essa pessoa que é a mais sensível é a que capta como uma antena parabólica todos os ataques energéticos que porventura vierem para papai, mamãe, os outros irmãos, para ele mesmo e para toda a família, tá? Então, geralmente é uma pessoa que se manifesta com problemas, às vezes problemas emocionais, às vezes problemas de saúde mesmo. É uma pessoa que ela fica doente com facilidade, porque ela recebe todos esses ataques. Agora, esta pessoa, se você é esta pessoa que eu tô falando, comece a fazer esse processo. Porque lembrem, a gente é 100% responsável por tudo que nos acontece na vida. Por que você escolheu ser a antena parabólica da tua família? Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você está abrindo mão de tua vida, ou você está abrindo mão de parte da tua vida, e você está deixando que os outros membros da tua família se fortaleçam e façam o que precisam fazer para se defender dos ataques energéticos. Conclusão, o que você está fazendo não é legal, nem para você, nem para tua família. Porque se algum dia você faltar, se algum dia você não estiver aqui, lembra que você é filho? Se um dia você for embora, tá? A tua família vai ficar desprotegida. E se algum dia você for embora, como eu conheço muitos pacientes que eu trato, tá? Pode ir embora para onde quiser, vai embora para Nova Zelândia, vai embora para o Japão. O que faz? Tá lá no Japão, cuidando energeticamente da sua família. Com uma carga enorme, porque tem que cuidar da própria vida e ainda proteger energeticamente a família. Isso é justo? Não é justo, não. Então, você que é esse filho, trate de começar a fazer essas 3 dicas que eu te dei hoje, tá? Tem outros processos pra gente se proteger de ataques energéticos, tá? Então, mais pra frente, eu vou ir falando pra vocês, tá? Pra que não fique tão extenso essa nossa conversa, tá? Então, se ponham em prática. Amarrem a blusa energética, digamos assim, no plexo solar 3 vezes, tá? Cruzem os braços e põem um paninho laranja, especificamente no plexo solar,
quando você for para aquele lugar que você já sabe que você pode sofrer um ataque energético, como por exemplo o trabalho, tá? Coloquei só o exemplo aqui, o trabalho, porque foi o primeiro que me ocorreu, mas podem haver outros lugares, né? Que você também precisa se proteger, ok? Então é isso que eu queria deixar de mensagem hoje para vocês. Se você gostou do que eu estou falando, se inscreva no canal, você que está chegando agora. Me siga nas redes sociais que a gente se vê em outra conversa. Tchau, até a próxima. Fiquem bem.